Olá, mulheres que estão genuinamente interessadas em alcançar a posição executiva. É com você que eu quero falar hoje sobre um assunto que sempre nos interessa. Essa questão das gerações, o pensamento diferenciado e também como que a gente, pode aí pensar, estar pensando de uma forma mais atual. Pois bem, eu li muitos textos sobre as gerações no trabalho, esse choque de gerações, né? Porque a gente tem aí ainda baby boomers, a gente já tem, obviamente, a geração X, a geração Y, e agora aí já temos os profissionais entrantes nas empresas da geração Z, que termina aí esse processo aí de avaliação das gerações para que comece a nova geração que já em breve estará chegando nas empresas, que é a geração alfa. Pois é, então a gente tem, talvez pela primeira vez na história, 4 gerações atuando nas empresas e com pensamentos, obviamente, e comportamentos diferenciados. E com o que eu me identifico muito nessa nova geração? Pois é, eu não sou, pelos estudos atuais, eu seria da geração Baby Boomers, mas eu também, nos textos, aprendi que as pessoas que nasceram nos 3 anos anteriores ao que é postulado para uma nova geração e nos 3 anos posteriores acabam tendo aí algumas características, ou seja, seriam pessoas de uma geração híbrida, né? Com muitas características da geração que passou e também já com características da nova geração. Então eu me vejo, sim, em muitas situações, pensando como o pessoal da geração X. Afinal de contas, o ambiente que eu vivi, a vida, o mercado do trabalho, as características, com características de negócios, a forma como as empresas acabaram atuando, me levou a ter um determinado tipo de consciência da realidade e, obviamente, de comportamento em reação a esse ambiente que me fazia me entender mais como uma geração X do que da Baby Boomers, até porque eu estou bem no finalzinho ali da Baby Boomers. E o que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que esse pessoal aí do entremeio das gerações, ele acaba, conseguindo transitar e entender o comportamento, sendo muitas vezes, dentro das organizações, muito rico para ajudar mesmo a empresa a caminhar entre características diferentes que os profissionais trazem. E, para minha surpresa, uma das coisas que eu mais gostei aí da geração Y e da geração Z é que são profissionais que entram nas empresas buscando não trabalhar duro, mas trabalhar de forma inteligente. Eu achei isso sensacional, porque isso tem tudo a ver comigo e com o que eu acredito e que eu aprendi trabalhando nas empresas, Por que trabalho duro e por que não trabalho duro? Então, primeiro vamos tentar entender essa história do trabalho duro. Eu sou, dessas gerações que trabalhavam muito mesmo, Tem essa essência, essa necessidade de até, muitas vezes, doar um tempo além da medida para o trabalho. A nossa relação com o trabalho é uma relação muito intensa, a gente gosta mesmo, a gente acaba encontrando aí
mecanismos, tanto os baby boomers como a geração X, mecanismos aí de troca de energia que o trabalho traz, né? Então, realmente são profissionais que se dedicam muito ao trabalho. Mas, obviamente, né, o que o ambiente dizia? O ambiente dizia que as pessoas, principalmente para os baby boomers, que as pessoas que trabalhassem duro, né, que fizessem ali, mostrassem a dedicação à empresa, essas pessoas teriam mais oportunidades de crescimento, essas pessoas conseguiriam se manter nos trabalhos, né? A dedicação aí como o tempo de trabalho como uma grande virtude. Quando eu entrei já, né, no mercado de trabalho, já como num nível técnico, eu já fui apresentada a uma realidade diferente dessa. Que tempo de trabalho não era uma garantia de um trabalho produtivo, de um trabalho excepcional. Então, que as pessoas realmente tinham que mostrar competência, mostrar capacidade. Então, obviamente, dedicação ainda era uma coisa muito importante, mas não era determinante para a evolução na carreira dos profissionais. E aí vem, né, tanto a geração Baby Boomers como a geração X, confrontadas com essa realidade que veio aí, né, da reengenharia, de processos, de você enxugar quadro e tendo muito estresse, né, um ambiente de trabalho com muito estresse. E esse ambiente de trabalho com muito estresse acabou levando a muitas pessoas a chegarem aí num nível de doenças e de problemas dentro das suas casas, das suas famílias, que afetaram aí a percepção dos filhos, né, sobre o trabalho, sobre o retorno emocional, físico, sobre o retorno do trabalho. Além do que, essa nova geração é uma geração que foi criada na abundância, não foi criada na escassez, né? Porque tem muito brinquedo, tem muitas opções, além das opções, tem muita quantidade, então não sofre, né, o que a gente sofria de escassez, de herdar as coisas do irmão mais velho, né? De um ganhar um determinado brinquedo e o outro ganhar outro e esperar para herdar aquele outro brinquedo. Pelo menos era assim na minha casa com a minha irmã, né? Ela ganhava, eu era mais velha, primogênita, e eu herdei muitas coisas dela. Na geração X isso foi melhorando muito e a geração Z e a geração Y, né, são gerações criadas num momento de muita abundância, né? Tem tudo muito, tem muitas opções para escolher, então produtos de preços muito variados, então o acesso é muito facilitado, não existe mais a escassez, a gente vive num mundo de oportunidades da gente ter aí opções, né? Muitas vezes o excesso de opções atrapalha, que fica difícil escolher. Mas vamos voltar aí, né, para essa questão do trabalho duro dessa geração, da geração Baby Boomers e também ainda na geração X muito presente, que é a dedicação e de ter um retorno percebido em cima desse trabalho duro, dessa dedicação. Coisa que a realidade foi mudando. Por quê? Porque, primeiro, tempo de trabalho, dedicação, né, muitas vezes não era avaliado mais como uma virtude de um profissional. Até muitas vezes era avaliado como um profissional que não se arriscava, um profissional que não ampliava seus horizontes, um profissional que talvez as empresas não quisessem em seus quadros, né? Então, mudou aí a questão da empregabilidade, entrou o conceito de empregabilidade nas organizações e começou a dizer
essa mensagem. Você tem que ser muito bom, você tem que mudar de empresas para que você realmente mostre que você é um profissional do mercado, um profissional antenado, um profissional que as empresas precisam e querem ter nos seus quadros. E isso trouxe um novo estresse aí nas relações do trabalho, que é o estresse de, como disse um amigo, né, na década de 90 me disse isso, de todos os profissionais acordarem como se tivesse com uma espada cravada em suas cabeças, sem saber se estariam empregados ou não. Então, já que não se tinha essa coisa certa da empregabilidade, a pessoa tinha que buscar, tá muito atualizada, tá muito bem, dá muito resultado. Então, veio uma carga aí de cobrança muito alta, o que aumentou o estresse, e aí a nova geração viu os pais que tinham uma relação tão linda, tão até romântica com o trabalho, passarem a ter uma relação dura, uma relação difícil com o seu trabalho e buscando a empregabilidade, tá mudando de emprego para mostrar que era realmente um profissional atualizado, um profissional que as empresas querem, ou seja, muito mais cobrança em cima dos profissionais. Como as gerações viram isso, quando elas entram agora no mercado de trabalho, elas entram querendo não mais trabalhar duro. Porque trabalhar duro foi bom lá atrás, quando o trabalho duro era valorizado nas organizações. O que esses profissionais da nova geração estão mostrando, estão querendo e estão nos ensinando, e eu também concordo com eles, é que ao invés de trabalhar duro, o que a gente precisa mesmo é trabalhar de forma inteligente. Uau! E o que será que significa essa coisa de trabalhar de forma inteligente? Sempre é claro, né, um conceito, ele pode aí variar, né, o entendimento entre as pessoas, então eu vou falar do meu entendimento sobre trabalho inteligente e por que eu valorizo o trabalho inteligente. Bom, trabalho inteligente para mim é um trabalho com o mínimo de esforço e o melhor resultado que a gente pode obter. Uau! Uau! E o que será isso, né? Vamos lá. Por que eu acho que esse é o trabalho inteligente? Porque eu trabalhei muitos anos na garantia da qualidade, né? No meu primeiro trabalho como liderança foi montando uma equipe para garantir a qualidade, que visava ali trabalhar com as pessoas na organização para que alcançássemos a melhor percepção do cliente sobre as nossas entregas e que todos os colaboradores ficassem cada vez mais empenhados, mais motivados por estar fazendo entregas cada vez melhores e mais poderosas, né? Então, em vista disso, trabalhar inteligente e que eu falei, né? O mínimo esforço para o melhor resultado. Então, o mínimo esforço, como é que a gente chega no mínimo esforço pensando com a cabeça da qualidade? O mínimo esforço sempre vai exigir um método muito bom de trabalho, vai exigir as ferramentas adequadas para fazer este método funcionar e pessoas muito qualificadas para entender o método, fazer esse método acontecer no dia a dia, usando as ferramentas de forma eficiente. Então, as pessoas têm que saber usar as ferramentas que estão ali disponíveis até aquele momento e que vão gerar aí a maior eficiência disso tudo aqui que eu falei. É óbvio que isso não vai acontecer em nenhuma organização sem liderança. Então, as pessoas precisam de método, as pessoas precisam de ferramentas,
E as pessoas precisam entender esse método e saber usar a ferramenta de uma forma bastante eficiente para garantir os melhores resultados com o menor esforço. Eu não sei se vocês já perceberam que quando a gente está com a ferramenta errada, a gente se esforça muito e muitas vezes o resultado é ruim, né? Por exemplo, se você vai pregar um prego com um sapato, você vai demorar horas até conseguir que o prego realmente chegue, se consegue fazer com que o prego avance aí na parede, né? Então, com o martelo, isso acontece em pouco tempo. Mas quando a pessoa não sabe usar, não tem um método correto ali para bater no prego, euzinha, não sou muito boa com martelo. Sou melhor com outras ferramentas, as ferramentas mais delicadas, por exemplo, saber soldar, isso aí eu sei fazer. Agora, bater prego na parede, o que acontece comigo mesmo usando martelo? Ou prego entorta, ou prego empena. Então, realmente, ou eu não coloco a força adequada, que eu acho que passa por isso sim, eu não boto a força, eu fico com medo de machucar a parede, ou seja, eu não consigo pregar o prego direito, mas consigo fazer uma solda num circuito eletrônico bem limpinha, bem sem desperdiçar solda, que solda é uma coisa cara. Então, vou voltar aqui de forma inteligente. Para isso acontecer, a gente precisa da liderança. Nós, líderes, somos muito, excepcionalmente importantes para que as pessoas trabalhem de forma inteligente. Como eu falei, menor esforço é ter um método correto, a ferramenta adequada e pessoas que saibam usar o método e as ferramentas da forma eficiente para gerar aí os melhores resultados. Então, isso aqui, né, é fundamental e só vai acontecer com liderança. E a liderança precisa ser uma excelente líder, né? Se a gente for falar de nós mulheres, uma excelente líder e uma excelente gestora. Ah, não, só sendo líder tá bom. Tem coisas que não estão associadas à liderança, por isso que eu acredito que os melhores executivos, por exemplo, são aqueles que conseguem combinar as competências de liderança com as competências de gestão, né? Então, vamos falar um pouquinho o que é competência de liderança. A competência de liderança é toda aquela que ajuda no engajamento do colaborador, que faz o colaborador realmente se preocupar em entregar o melhor, né? Realmente está na essência dele, né? Ser um valor para ele, se identificando ali com as tarefas, com o trabalho dele, tendo uma visão clara do que a empresa precisa, ele ali se dedicando para entregar as tarefas, as atividades, os produtos do trabalho dele, né? Porque lembra que a gente está no processo, né? Vem aí uma matéria-prima para esse colaborador, pode ser uma informação, pode ser um dado que ele tem que analisar, pode ser um produto que ele tem que manusear, e aí ele entra no processo do colaborador, no procedimento do colaborador, que vai estar ali gerando valor, agregando valor àquilo que está sendo entregue, então transformando aquele dado numa informação, tá pegando um produto bruto e transformando aquele produto bruto num produto mais elaborado para uma próxima etapa, onde ele vai entregar para outro colaborador, tá ali agregando valor através de procedimentos do outro colaborador até chegar ao cliente final um produto de alta qualidade. Então, em vista disso, né, o colaborador, né, para estar engajado, ele precisa de uma liderança que mostre a ele a importância do trabalho dele, que faça ele se orgulhar de fazer parte de uma equipe qualificada, de uma equipe percebida como uma equipe de valor para os outros colaboradores da empresa e para a empresa, para a gestão da empresa, e também uma liderança
que mostre para todos, para aquele colaborador individualmente, para a equipe como um todo, o quanto que aquele grupo ali está contribuindo para as metas da empresa, né, para os valores da empresa, para fazer acontecer os valores da empresa, para atingir os objetivos aí de curto prazo da empresa. Então a liderança, ela é fundamental, é como se fosse o maestro mesmo, né? O grande maestro que mostra para as pessoas, que entende muito bem daquela partitura, daquele todo, que está com o ouvido muito apurado para saber o momento certo que cada colaborador entra nos processos e vai agregando aí valor e transformando, né, o ruído que sai do seu instrumento numa música harmônica, melodiosa, que garante que a audiência, que são os clientes, fiquem muito satisfeitos. Trabalhar de forma inteligente demanda o quê? Muito conhecimento. Um maestro não é bom só porque ele sabe, né, conduzir ali a batuta, pá, pá, pá. Ele é bom porque ele entende a música, ele entende a partitura, ele conhece os seus músicos, ele sabe como tocar em cada músico para que ele desperte para o seu melhor desempenho ali no momento da orquestra, né? No momento em que estão todos reunidos para produzir uma música de altíssima qualidade. Então, como nós, como líderes, como maestros, né? O trabalhar de forma inteligente para nós é conhecer muito bem cada colaborador, está fazendo com que cada colaborador consiga tirar de si o melhor desempenho, é obter feedback do colaborador sobre as ferramentas e o método para estar sempre num processo de melhoria contínua, não é? Melhorando, implementando mudanças, entendendo aspectos que podem estar ali atrapalhando o colaborador, tirando as pedras do caminho. A tal da liderança servidora é aquela que identifica dificuldades que possam estar surgindo e vai lá tirando essas dificuldades. Então, trabalhar de forma inteligente não significa trabalhar pouco. Uau! Uau! Então, é um trabalho diferenciado do trabalho duro. Porque o que a gente pensa um pouco do trabalho duro, né? Que às vezes o trabalho duro não é muito inteligente. Pode até ser. Mas para trabalhar de forma inteligente, a gente volta para a questão que a gente precisa se dedicar, que a gente precisa efetivamente trabalhar. Não vai ser porque a gente tem grandes ideias, né, que a gente vai se destacar e vai conseguir uma posição executiva. É porque a gente consegue botar boas ideias em ação que nós, enquanto líderes, poderemos nos tornar executivos de sucesso. É porque nós juntamos método, ferramentas e pessoas da melhor forma possível para que o trabalho seja um trabalho muito produtivo, efetivo, valorizado por todos, a começar por quem executa o trabalho. Porque o que a gente escuta muito nas organizações? Ah, eles mandaram fazer assim, mas é claro que está errado. Então, uma liderança cujos colaboradores têm essa percepção não está exercendo o seu papel de liderança. E muito menos sendo um bom gestor, porque o primeiro erro de uma liderança como essa é o desperdício do tempo. Porque as pessoas estão fazendo uma coisa que elas não acreditam que
possivelmente não é a forma mais produtiva, que possivelmente vai gerar retrabalho, que possivelmente vai ter erro. Então, essa não é uma forma inteligente de trabalho. Com certeza não é. A forma inteligente começa ouvindo as pessoas, estando muito atento ao que as pessoas estão achando de tudo isso aqui. Se as pessoas não têm orgulho de trabalhar naquele grupo, não têm orgulho do próprio trabalho e muito menos orgulho de fazer parte daquela empresa, você, como líder, tem um grande problema aí e uma grande oportunidade, porque você pode transformar tudo isso, né? Transformar esse limão numa belíssima limonada, ouvindo os colaboradores e criando aí oportunidades para que as pessoas percebam o próprio trabalho, o trabalho da equipe e o trabalho dentro da empresa de uma forma diferenciada. Então, perceba isso como uma oportunidade de desenvolvimento para cada colaborador, para a equipe e para você mesmo como liderança. É isso que um líder tem que fazer. Juntar as pessoas, juntar a pessoa da melhor forma, através de um método que ajude as pessoas a alcançar os resultados de uma forma menos dolorosa, né? Porque o trabalho algumas vezes é doloroso, porque você se dedica e nunca chega lá. Quando a gente trabalha de forma inteligente, a gente se dedica, mas chega lá. Com certeza a gente chega lá e chega lá rápido. Então, o desgaste do dia a dia é muito menor. E é isso que as lideranças têm que fazer, é isso que é trabalhar de forma inteligente e é nisso que eu acredito. Que nós, enquanto líderes, teremos bastante desafios pela frente, teremos bastante trabalho pela frente, que é cuidar das nossas pessoas, cuidar dos nossos processos, cuidar das nossas ferramentas, para que os resultados sejam alcançados e os melhores resultados que aquele conjunto ali é capaz de promover. Então, todos trabalhando de forma harmônica, trabalhando com dedicação. Eu não acredito que se chegue aos resultados que as empresas precisam, com a competitividade que o mercado traz, com os desafios que a gente tem hoje em dia, sem dedicação, sem trabalhar, né? Na verdade, o único lugar onde sucesso vem antes de trabalho é o dicionário, realmente. Parece uma bobagem, mas pensa nisso, né? A gente não vai ter sucesso e a gente não vai avançar para uma posição executiva com um trabalho que não seja eficaz, eficiente, produtivo, né? É isso que a gente precisa. E para fazer isso, a gente tem dever de casa enquanto liderança. Não basta só, quando eu era técnico eu era muito boa, depois eu virei gerente e fui uma excelente gerente, então agora está na cara que eu posso ser uma executiva. Não é só isso, né? Ser uma excelente gerente é o que para você? Pois é, está trabalhando esses critérios que a gente falou, método, processos, né? Ferramentas, sistemas de informação, computadores hoje em dia são fundamentais, né? Formas de comunicação desse grupo, cada colaborador, a motivação da equipe, o clima, né? Por que todas as pesquisas de clima avaliam aí o orgulho que as pessoas sentem pela empresa, pela equipe que elas fazem parte e pelo próprio trabalho que elas desempenham? Porque você nunca vai ter um clima favorável se as pessoas tiverem extremamente chateadas em trabalhar numa empresa querendo sair. É muito difícil você ter colaboradores que engajados mesmo, né? Promovendo o seu melhor resultado, assim, é muito difícil. Eles vão estar entregando o
melhor que eles conseguem diante daquele quadro de desmotivação que está instalado ali, né? E aí, ninguém vai trabalhar de forma inteligente. Vai todo mundo trabalhar esperando a sexta-feira, né? Véspera de sábado, domingo, e aí vem segunda, ai que dor de cabeça, tá? Que muita gente, com muitas pessoas acontece isso. O papel da liderança é fazer com que seus colaboradores, ao contrário, pensem no domingo. Que bom que amanhã e segunda-feira temos muitos desafios para vencer ali na frente. E nós somos capazes. Eu espero ter conseguido aí te ajudar a entender essa questão de por que as novas gerações têm toda a razão ao pensar que ao invés de trabalhar duro, a gente tem que trabalhar de forma inteligente, mas que eu mostrei de novo que trabalhar de forma inteligente não significa que a gente não vai trabalhar ou que vai trabalhar pouco, né? Mas vai trabalhar muito mais com a cabeça, muito mais com a cabeça, porque afinal de contas, no mundo de hoje, o mundo do conhecimento, do trabalhador do conhecimento, como dizia Peter Drucker, a gente não precisa de braços, a gente precisa das cabeças dos colaboradores e, principalmente, fazer com que nossa cabeça esteja sempre ativa, sempre se desenvolvendo e adquirindo novos conhecimentos. Até o próximo!